Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem. Mais do que nunca, a gente precisa falar um pouco sobre a história desse cara chamado Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, o maior em vários aspectos, na minha opinião. E eu confesso para vocês que eu já admirava muito o Barsi por conta de várias histórias públicas que a gente tem aí, vários fatos sobre a vida dele, mas depois de ler a autobiografia dele, eu confesso que eu passei a admirá-lo ainda mais. Vários pontos aqui sobre a história da trajetória de vida do Barsi me fizeram lembrar daquele discurso do Steve Jobs, né? Connecting the dots, ligando os pontos, você não consegue ligar os pontos olhando para frente. E para mim, o sucesso do Barsi, o Barsi ficou bilionário por conta de dois fatores principais e não simplesmente por conta da Bolsa de Valores, que é o que muita gente pensa, e também não é por conta desse fator aí, dessa razão que talvez você esteja pensando aí agora, que é o que muita gente coloca como razão pelo fato do Barsi ter enriquecido. A gente vai falar sobre isso daqui, mas antes de qualquer coisa, meus queridos, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito, que isso ajuda muito o conteúdo a chegar a mais pessoas. E apesar de bilionário, de multibilionário, ter vários bilhões em patrimônio, qualquer um pode se identificar com a história de vida do Luiz Barsi. Qualquer pessoa pode se identificar. Já adianto para vocês aqui que tem spoiler nesse vídeo aqui sobre o livro, se você está pretendendo ler o livro aí, se você pretende ler, recomendo muito a leitura e vou deixar inclusive o link aqui na descrição. É uma leitura que pode mudar muito a sua visão sobre dinheiro, sobre vida profissional, sobre trajetória, objetivos de vida e tudo mais. Antes de falar, eu separei aqui algumas anotações, antes de falar sobre o Barsi investidor, sobre essa questão dos fatores que o fizeram enriquecer e ter tanto sucesso, falar um pouquinho aqui sobre o Barsi pai. No prefácio do livro, a própria filha dele que escreveu fala, quando ela estava para fazer 5 anos, a Luíse Barsi, ela queria um presente, mas o valor do presente, o preço, ultrapassava o limite que o Barsi tinha destinado ali para aquele presente. Ela poderia escolher um presente até um certo limite, o Barsi já era rico, poderia dar o presente que quisesse, mas já tinha essa ideia ali de um limite. Isso é educação. Você pode achar que é educação financeira, que não é, mas de certa forma estava ensinando ali que ela não poderia ter tudo o que quisesse, que nem tudo na vida é assim, o dinheiro ele tem um custo, tem um valor, e que estabelecendo limites para qualquer criança, Ao invés de dar esse presente que ela queria, ele poderia ter feito, como muitos pais fazem, com muito menos dinheiro do que o que ele tem, ele pegou R$50, deu de presente para ela um baú de madeira, um pequeno baú, mandou envernizar, colou alguns adesivos ali, enfeitou aquele baú, colocou R$50 em moedas de 25 centavos, moedas novinhas, brilhando ali, que pareciam realmente moedas de ouro. Uma criança não conseguiria distinguir essa diferença e foi o que realmente a filha imaginou. Saiu correndo pela casa achando que tinha ganhado um baú do tesouro, um baú de ouro. E naquela ocasião, o Barsi falou para a filha que se ela economizasse o dinheiro dos próximos presentes que ela ia ganhar no aniversário, Natal, Dia das Crianças, ou parte disso nos próximos presentes, que ela conseguiria juntar o valor necessário para comprar a bicicleta que ela queria, que era mais cara. Dessa forma aqui, ele ensinou para ela conceitos de paciência, disciplina, tudo isso de forma brilhante. O valor que o dinheiro tem, de você saber esperar o momento para você adquirir as coisas, mesmo podendo dar a ela naquele momento o presente mais caro que ela queria. Isso é educação, como eu falei. É difícil você conseguir fazer a criança entender essas coisas, Se você, às vezes a criança quer um chocolate, se você falar para a criança, olha, ao invés de ganhar um chocolate agora, daqui a 1 hora eu vou te dar 2. Ela não sabe, ela vai preferir ganhar um chocolate agora do que 2 daqui a 1 hora, porque é difícil para a criança entender isso daí. Mas claro que esse tipo de ensinamento, desde cedo, isso molda e faz com que a mentalidade da criança, do adolescente e do futuro adulto seja outra com relação a dinheiro. Agora falando aqui sobre a questão do connecting the dots do Barsi, ligando os pontos, que para mim é realmente aqui o que explica de fato todo esse sucesso financeiro e tudo isso. Mas é difícil, A gente olhando em retrospectiva é mais fácil, como o Steve Jobs até fala, olhando para frente é mais difícil. A mãe dele sempre ensinou que escola era mais importante, educação era uma prioridade.
Mesmo quando ele fazia aqueles bicos lá de engraxate e tal, que a galera sabe, né, que o Barsi já foi engraxate, e não era exatamente ali por necessidade, por estar em péssimas condições, passando fome, mas ele fazia aqueles bicos ali, mas sempre, né, ficando claro, a mãe deixava claro que ele precisava ir para a escola primeiro, era depois da escola. Com 14 anos, ele se tornou office boy numa empresa, né, e se entendeu ali com a superiora dele, que era a secretária do dono da empresa, do presidente, se eu não me engano. Posso estar enganado se eu não estiver me recordando bem aqui. Mas as pessoas não se entendiam muito ali com aquela secretária, com aquela pessoa ali, não gostavam muito dela. E ele deixou claro aqui que ele precisava do emprego, precisava do dinheiro e por isso ele se entendeu com a mulher e ponto final. Com o passar do tempo ali, ele pediu uma oportunidade, se encontrou com o patrão, com o chefe ali nos corredores e pediu uma oportunidade. O chefe olhou para ele ali, viu que ele tinha uma caligrafia muito boa e deu para ele uma oportunidade de fazer notas fiscais. E talvez esse aqui tenha sido o primeiro contato, um dos primeiros contatos dele com a contabilidade. Mais uma vez aqui, a gente tem aquele conceito de ligando os pontos. Provavelmente ele não fazia ideia de que ele iria se tornar um investidor. Com 15 anos, ele foi trabalhar num escritório de contabilidade. Com o primeiro emprego dele com carteira assinada, ele fazia balanços à mão. Hoje em dia a gente já tem muita tecnologia para isso, mas naquela época esse tipo de trabalho com certeza ensinou muita coisa para ele. Ele terminou o curso técnico em contabilidade e já ingressou na faculdade. Teve aula, segundo ele, com excelentes professores, né? E ele ainda cita um professor chamado Vespa, que tinha esse apelido, que dava aulas de formação de preço. Essa disciplina aqui ajudaria muito o Barsi anos depois, mas quando ele estava fazendo ainda, ele não sabia muito bem que isso daqui o ajudaria tanto depois. Trabalhava durante o dia, estudava à noite. Uma vida sofrida e corrida como a da maioria dos brasileiros. O Barsi ele não tem berço de ouro, nada disso, muito pelo contrário. Seguindo aqui o Pepe, que era um amigo do Barsi, né? E aqui eu já deixo a importância do networking, que a gente vai ver muito aqui. Quando ele tinha ali 19 para 20 anos, o Barsi, ele foi trabalhar numa indústria de autopeças, máquinas e equipamentos, e esse daqui que foi, segundo ele, o emprego que ele durou mais tempo, com carteira assinada, e ele fazia a estrutura de pagamentos e recebimentos da empresa, mais connecting the dots, mais ligando os pontos. Posteriormente ele saiu, mas ele fala de várias experiências profissionais que ele teve naquele período que trouxeram para ele mais experiência e mais conhecimento. Ou seja, remuneração não é só salário como muita gente pensa. Muita gente trabalha apenas pelo salário, mas você tem o seu salário, é claro que ninguém vai trabalhar de graça, a gente precisa pagar nas nossas contas, mas experiência e conhecimento também é remuneração. Inclusive isso pode acrescentar tanta coisa, tanta bagagem, tanta ferramenta no seu cinto, no seu kit de ferramentas, para que você consiga depois ganhar muito mais dinheiro. Em 1962, com 23 anos ali, ele se graduou com duas formações. Né? E ele fala no livro ali que o diploma que ele tinha de técnico contábil, né, com esse diploma ele já era a pessoa que tinha um olho só em uma terra de cego. Então, formado em economia e ciências contábeis, né, economista e contador formado, era a elite dos currículos ali. Mais uma vez aqui, a importância de investir em educação. Desde cedo, o Barsi ele tinha essa mentalidade, ele investia na sua própria educação, pagava parte da sua educação com a grana que ele ia ganhando nos bicos, nos seus primeiros empregos. Ele sempre se importou muito com isso. Então, dá uma olhada, dá uma refletida sobre isso, porque muita gente fica tentando descobrir qual que é o melhor investimento, a melhor coisa para você ganhar dinheiro rápido, mas na verdade você tem que investir em conhecimento, você precisa aumentar a sua renda. E aí depois ele começou, né, a dar aulas de estrutura e análise de balanços e contabilidade. Mais uma vez aqui, ligando os pontos. O investidor que o Barsi se tornou, veio a se tornar depois, se deve a muitos fatores. E aí nesse período, ele trabalhava como auditor durante o dia, visitando pequenas e médias empresas. Isso aqui é muito legal, tá? E à noite ele também fazia mais coisas. Isso daqui, ele aprendeu muito com esse emprego aqui de auditoria, segundo ele, nas pequenas e médias empresas, e isso fez ele entender o que era ser dono de uma empresa. Até esse momento o Barsi não investia, ele não fazia ideia ali de que ele se tornaria um grande investidor, não investia em ações ainda, nem pensava talvez nisso, ele sabia o que eram ações, é claro, por causa da formação, mas aquela experiência profissional abriu
a mente dele com relação a isso, mas ele ainda não investiu. Tá? Então você aí que está pensando que já está muito tarde, você não começou a investir ainda, o Barsi, ali com 20 e poucos anos, ainda não tinha investido. Então não se sinta preocupado muito com isso. Ele não se sentia naquele momento preparado para ser dono de uma empresa, segundo ele, e nem tinha capital para isso, mas ele guardou essa ideiazinha ali na sua mente, em algum lugar, e ficou matutando sobre aquilo. Em 1968, as auditorias que ele fazia e ganhava um bom dinheiro com aquilo foram ficando mais escassas. E até aqui ele já tinha 29 anos, ainda não investia também em ações e por conta do networking, mais uma vez, ele conseguiu um bom emprego. Né? Um colega dele, chamado Victor David, um colega da faculdade, Victor David ou Victor Davi, o incentivou a frequentar a Bolsa de Valores. Esse amigo dele era secretário das administrações regionais de São Paulo, incentivou a ele a frequentar. Em 1967 para 1968, ele teve os seus primeiros contatos com a Bolsa de Valores e em um determinado momento da sua vida ali, o Barsi ele percebeu que ele precisava ganhar mais dinheiro e ter mais fontes de renda, que aquilo não seria suficiente para garantir o seu futuro. Nesse período ele também reencontrou um cara chamado Modesto Stama, que sabendo das dificuldades financeiras que o Barsi estava enfrentando naquele momento, por conta de outros fatores também que eu nem citei aqui, ele ofereceu um emprego muito promissor, inclusive, com um bom salário, no DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. E mesmo precisando dessa grana, o Barsi ele ficou um tempo no emprego, mas ele nunca quis trabalhar para o governo, pediu para sair, o amigo dele não entendeu, as pessoas não entenderam muito bem, você é louco, você vai deixar um emprego bom desse aqui, mas, segundo ele nunca quis trabalhar para o governo, isso não era um objetivo de vida e ele já tinha um plano. Quando a gente fala de connecting the dots, muitas vezes a gente precisa acreditar, a gente precisa realmente confiar, acreditar que o que a gente está fazendo vai nos levar a um futuro melhor, mesmo que naquele momento não pareça ser a melhor escolha. Ele tinha 30 anos, passou a frequentar a Bolsa de Valores todos os dias. No começo ele não podia operar, mas veja você, não foi novo que o Barsi começou a investir na Bolsa, mas até aqui ele já tinha investido em muita coisa que daria para ele uma renda e um futuro suficiente ali promissor para que ele conseguisse ser um investidor de sucesso. Conhecimento e networking, coisa que muita gente não faz ideia de que é importantíssimo você investir nisso. E frequentando aquele ambiente de Bolsa de Valores e depois até trabalhando naquele meio ali, o Barsi ele fala que desde aquele tempo muita gente investia sem fazer ideia do que eram ações, do que era a Bolsa de Valores, da mentalidade certa para se investir nesse tipo de coisa. Ele falou que havia clientes que jogavam cheques por debaixo da mesa no escritório ali quando eles estavam almoçando, não tinha ninguém, cheques de determinado valor, falando para eles investirem e não importasse quais eram as ações, simplesmente para comprar ações. A galera só queria realmente especular, muita gente só queria especular. Então ele afirma que mesmo sem ter desenvolvido ainda naquele momento a metodologia que ele utiliza hoje, ele já sabia que o correto era comprar ações com base nos balanços e nas informações financeiras disponíveis para a população, para as pessoas, para os investidores. Aprendeu muito também com alguns mentores que ele teve nessa trajetória aí. Ele teve um dos mentores ali que foi pioneiro na função de market maker no Brasil. E não sei se você lembra daquela matéria que ele falou que havia um professor muito bom que ensinou para ele aquele conceito ali de marcação de preços. Depois ele teve um mentor muito bacana e em 1970 ele foi um dos fundadores da corretora Cruzeiro do Sul com mais 3 sócios que ele tinha conhecido no ambiente de pregão. Mais uma vez aqui, né, o networking fazendo a diferença na vida dele. Ele tinha 10 a 12% de participação, algum tempo depois ele vendeu a corretora e foi atuar de forma independente no mercado novamente, que era o que ele gostava de fazer. E ele não ficou rico como dono de corretora, como muita gente imagina. Eu mesmo já acreditei nisso e já ouvi muitas pessoas falando isso daí, mas no livro ele fala, ele não ficou rico como dono de corretora. Passou também a escrever para o Diário Popular, escrever sobre o mercado de capitais, por conta de Nelo Ferrentini, que era outro amigo dele que ele conhecia da Ordem dos Economistas, depois que ele passou a frequentar. Mais uma vez aqui,
networking fazendo a diferença na parada, meus queridos. Então, o Barsi ele deu o expediente por 17 anos no Diário Popular. Depois ele virou editor quando eles criaram ali uma área só para mercado de capitais, uma parte ali para mercado de capitais, ele virou editor, atuou muito tempo também como consultor econômico-financeiro, ganhou muito dinheiro, começou a se preocupar com a aposentadoria, ele viu que pouca gente se preocupava com isso, existia o INPS na época, a maioria dos colegas dele de mercado investiam ali no curto e médio prazo, faziam especulações, ganhavam dinheiro, auferiam seus lucros, aí já compravam um carro, já faziam uma viagem, já gastava esse dinheiro, voltava para o ambiente de novo. Ninguém se preocupava de fato em fazer uma carteira previdenciária, em montar uma carteira previdenciária que garantisse o seu futuro depois. Então o INPS não daria conta, ele já começou a perceber isso. Em 1974 ele começou a estudar e a desenvolver a sua metodologia, e estratégia que ele usa até hoje. Não sei se você sabe, mas em 1974 ele produziu um ensaio, uma espécie de estudo, um pequeno livro ali muito didático, chamado de Ações Garantem o Futuro, com base na metodologia dele, e ele utilizou as ações da CESP naquele momento para fazer esse estudo, os números da empresa naquele momento para fazer o estudo sobre o que seria a carteira previdenciária que a gente tanto conhece hoje. Essa estratégia, inclusive, segundo ele, fez com que ele conseguisse comprar ações da Klabin a 14 centavos na época, Banco do Brasil a 13 centavos. Em 1976, ele acredita que tenha vindo o seu primeiro milhão, ele não sabe ao certo quando que foi ali, mas ele acredita que tenha sido por volta de 1976, ele tinha de 37 para 38 anos. Não veio simplesmente da Bolsa de Valores, foi muito trabalho e muitos aportes. E depois ele até pegou essa grana, parte dessa grana para comprar um apartamento melhor, para morar junto com a mãe dele, mas segundo ele só se deu conta mesmo do primeiro milhão quando precisou declarar o imposto de renda. Não ficou satisfeito e ainda não está satisfeito até hoje. Continua trabalhando com o mesmo entusiasmo, com o mesmo vigor, com a mesma dedicação. E isso é muito importante para qualquer pessoa que queira atingir o sucesso, seja financeiro, profissional, pessoal. Qual que é a moral da história, que é a grande lição que a gente pode tirar, na minha opinião? O sucesso financeiro, a fortuna, os bilhões, o fato de ter se tornado esse grande investidor, isso é fruto do sucesso profissional, mais disciplina e paciência nos aportes. Então, o que a gente fala aqui? A questão do connecting the dots do Steve Jobs. É impossível você ligar os pontos olhando para o futuro. Ligar os pontos do futuro é impossível. A gente só consegue conectar os pontos do passado. Então, a gente precisa, de alguma forma, crer que algumas das nossas decisões vão nos levar a ter um bom futuro pela frente. E a gente não sabe, em muitos momentos o Barsi tomou essa decisão. Quando ele largou aquele emprego, que era um emprego muito bom e muito promissor, ele estava fazendo isso, ele estava ligando os pontos meio que sem saber. A maioria das pessoas ficaria naquele emprego e pararia ali. E com certeza absoluta, se ele tivesse ficado, muito provavelmente ele não seria o grande bilionário que ele é hoje, o grande investidor bem-sucedido. E muitas coisas que as pessoas muitas vezes não dão importância, mas que são muito importantes na trajetória de qualquer um de nós. Networking, investir em conhecimento, trabalhar com o que gosta e empreender. Isso daqui é muito importante. Empreender não é para todo mundo. Tem gente que não vai ter perfil, infelizmente. É que nem Bolsa de Valores e investimentos. Vai ter investimento ali que não é para você. O investimento mais arriscado, talvez, seja justamente empreender. Então, se a pessoa não tem perfil, pode ser que ela não tenha perfil também para empreender. E tudo bem. Mas é empreendendo que a maioria das pessoas vai conseguir ficar rico mais rápido. É rico quando a gente fala de sucesso financeiro. Para conseguir também é preciso trabalhar com o que gosta, e ter um bom networking. Muitas vezes as nossas melhores oportunidades, elas não vêm somente com currículo, elas surgem de um bom networking. E para ter um bom currículo, para estar preparado para agarrar essas oportunidades, é preciso invariavelmente investir em conhecimento. Então essas foram as grandes razões. É claro que o Barsi é um grande investidor, sabe muito do que ele faz, mas essas foram as principais razões para que ao longo desse caminho ele conseguisse ser
o grande investidor que ele é hoje e ter conquistado esse patrimônio bilionário. Beleza, meus queridos amigos? Quem gostou, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal que a gente vai ter muito vídeo legal. Se vocês quiserem mais vídeo aqui sobre, né, a autobiografia do Bassi, deixa aqui nos comentários, a gente se vê nos próximos. Tamo junto, valeu, papai!